Olá, meu nome é André Ribeiro e eu sou designer instrucional. Essa teoria que está escrita aqui embaixo, essa lei de Yerkes, ela fala sobre uma relação direta entre excitação e desempenho. O que isso quer dizer? Foram feitos alguns testes empíricos na área da psicologia, né, de neurociência, aonde eles verificaram que quando há um certo estímulo de excitação, de nível de estresse, esse nível de estresse, esse nível de estímulo, ele acaba liberando hormônios no nosso cérebro e isso faz com que o nosso desempenho aqui seja melhor. Que desempenho é esse? Pode ser um desempenho cognitivo, né? Ou pode ser um desempenho físico mesmo, se tratando aí de uma relação à área de esportes. Agora, isso quer dizer que essa excitação, que esse estresse aqui, ele gera um estímulo de melhora no desempenho de qualquer assunto? Não, não é bem assim. Geralmente eles estão ligados, ou seja, a origem desse estresse, dessa excitação, é o assunto que você vai aprender aqui. Então, vamos ver um exemplo. Digamos que você nunca quis aprender outro idioma, nunca se interessou por francês ou por inglês, seja o que for, nunca quis estudar mais uma gramática, mais uma língua. Não, tô de boa, não quero. E aí você se deparou com a situação que você precisa viajar para o exterior a trabalho e você vai sozinho. Então você precisa o quê? Você precisa se virar lá fora, você precisa se comunicar, precisa falar, precisa fazer uma apresentação do seu trabalho, conversar naquele idioma do qual você não sabe. Então, esse processo, esse desafio, gera em você um estímulo, gera em você uma certa ansiedade, sabe? Aquele estressezinho de, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, preciso aprender esse idioma, eu preciso me comunicar quando eu chegar lá. Então, esse nível de estresse que gera por algo desafiador que vai acontecer, faz com que você tenha um desempenho melhor em aprender aquele idioma. Então você começa a buscar, sei lá, perfis no Instagram que fale sobre idiomas, começa a procurar cursinhos online, vídeos, ou se inscreve num curso mesmo formal. E aí você acaba tendo um desempenho muito melhor em aprender do que se você tivesse feito antes, quando você não tinha nenhum objetivo e nenhum interesse. Então, a lógica dessa lei é essa. Quando você tem um certo nível de estresse, de ansiedade, e que aquilo ali está ligado ao tema, ao assunto que você, né, vai se envolver, você acaba tendo um desempenho melhor quando você inicia esse processo de conhecimento e de aprendizagem daquele assunto. É qualquer nível de ansiedade? É qualquer nível de estresse? É claro que não. Porque se você está naquele nível de ansiedade, naquele nível de estresse, você não vai parar, você não vai conseguir reter informação. Não vai funcionar. Então, quando essa lei aqui, quando eles fizeram esses testes empíricos, eles também conseguiram identificar isso, que existe um certo limite desse estresse, que quando passa desse limite desse estresse, aí o efeito é totalmente contrário. Você acaba não conseguindo memorizar as informações, você perde a sua capacidade de concentração, você não consegue mais estar focado naquilo ali, então o efeito é totalmente contrário. Agora, na prática, como é que esse estresse funciona para ajudar na aprendizagem? Bom, é muito provável que, assim como eu, você também já tenha passado por projetos onde uma instituição, seja ela acadêmica ou corporativa, ela tenha passado pela necessidade de fazer algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, onde o conteúdo não era um conteúdo de interesse daquele público que precisava ser treinado. E aí, é claro, a adesão, o engajamento, o interesse, tudo é mais baixo. Quanto menor esse nível de estresse, de ansiedade, sabe, aquele frenesi, menor vai ser o seu nível de interesse, de energia e de concentração para fazer determinado conteúdo. E é aqui que entra o nosso papel enquanto designer instrucional. É de fazer milagre? É fazer mágica? Não. Mas é pensar
como essas teorias, como todas essas informações e conhecimento podem ajudar a estruturar uma estratégia que faça esse público se tornar interessado por aquele assunto que a instituição precisa apresentar. Vamos lá, por etapas. A metodologia ajuda a facilitar o processo de aprendizagem. Os recursos dão a oportunidade para que esses participantes tenham acesso ao conteúdo de diferentes formas. Mas como é que eu faço essa pessoa sair daqui para chegar aqui no curso interessada em participar desse curso? Criando um nível de excitação, ou seja, criando estímulos para que ele veja um sentido, um objetivo em fazer aquele curso. E aí eu vou te dar 3 dicas. E a primeira delas é a preparação. Se você cria um lançamento para esse curso, né? Você gera aquela ansiedade, gera aquela curiosidade. Isso faz o quê? Faz crescer uma certa excitação nesse público, uma ansiedade em conhecer o conteúdo que vai ser apresentado. E como é que eu posso gerar, né, esse frenesi antes do curso? Aí tem diversas estratégias. Você pode fazer um teaser, pode fazer adivinhações, pode criar atividades que vão dar dicas. Você pode liberar para esse público, né, pequenas amostras do conteúdo, aquele pedacinho mais interessante. É quase que quando um grande filme lança um trailer com as melhores partes do filme, gerando aquele uau! É isso. Você gera um desejo para aquele público antes de fazer o curso. Segunda dica, desafio. Quando a pessoa é desafiada a fazer algo, aquilo ali se torna interessante. Só que é preciso ter um cuidado. Porque se você não conhecer qual é o nível de habilidade que aquele grupo tem naquele momento, você corre o risco de apresentar um desafio que está muito além das habilidades que eles têm naquele momento, e aí aquilo ali vai gerar uma frustração, porque ninguém vai conseguir chegar lá. Ou você pode criar uma atividade que está com um desafio muito aquém do que eles podem. E aí eles vão resolver aquilo muito rápido. Então aqui entra a necessidade de você conhecer esse público, entender quais são as habilidades e aí propor desafios que podem ser em níveis crescentes de dificuldade ou já propõe um nível um pouquinho mais difícil, mas que eles possam trabalhar de repente em grupo, porque assim eles vão conseguir desenvolver melhor. E isso também gera essa vontade, esse desejo de eu vou conseguir, eu vou fazer. É uma boa ideia. Agora, no caso, se o que eles vão fazer, o treinamento, for uma tarefa muito simples e aí não tem como você mudar, de repente é interessante você colocar essa tarefa como se fosse um passo para conseguir outra coisa. Por exemplo, se você conseguir resolver esse detalhe aqui, você vai conseguir chegar lá na frente, você vai conseguir receber um código para poder fazer outra coisa, para conseguir outra coisa que é mais interessante para ele. Porque às vezes, enfim, dependendo da proposta do curso, do treinamento, enfim, do que for, pode ser que existam atividades mais maçantes, atividades mais simples, que aí é uma obrigatoriedade de colocar dentro daquele curso. Então você precisa colocar aquilo ali como se fosse uma etapa para que esse público, para que esse treinando entenda que, ok, isso aqui é simples, é fácil, mas beleza, eu vou passar isso aqui e vou encontrar uma coisa mais legal lá na frente. Então você cria um objetivo. Agora, sem dúvidas nenhuma, o maior estímulo que você pode criar é a conscientização. É conscientizar esse público do porquê eles estão fazendo aquele treinamento. Então você imagina, por exemplo, é um treinamento para jovens que estão entrando como empacotador, né, dentro de um mercado. É uma atividade, é um emprego digno, mas é uma atividade maçante, onde a pessoa passa ali horas em pé, somente colocando os produtos dentro da sacola. E aí ele ainda tem que ir para um treinamento para aprender sobre atendimento, de repente, sobre a história do mercado. E a pessoa não está afim de fazer aquilo. Então, quando você conscientiza ela do porquê daquele treinamento, aquilo ali ganha um objetivo
Não é um conteúdo que ele precisa ser jogado em você. Não é isso. Para que ele tem que aprender sobre atendimento? Para que ele tem que aprender sobre o mercado em que ele trabalha? Então, quando você conscientiza do porquê daquilo ali, mesmo sendo um conteúdo ou uma atividade, uma coisa mais maçante, eu acho que esse ainda é o maior estímulo que você pode dar para a pessoa. Entende quando eu falo que é preciso conscientizar? Que aquele conteúdo, aquele treinamento, ele precisa ser além do conteúdo puro e simples. Precisa ter um objetivo, precisa ter um além. A conscientização ainda é o maior estímulo que você pode criar no seu público. E aí? O que mais a gente pode fazer enquanto estratégia para gerar esse estímulo, essa excitação no nosso público ao desenvolver um treinamento? Tem alguma dica? Deixa aqui, vamos trocar uma ideia com todo mundo.